Dois jeitos de pintar bambu e, como sempre, limpamos a peça com álcool 94%. Com a caneta para retroprojetor, desenho nossa peça, fazendo a composição desejada. Dá para fazer uma composição interessante com duas peças muito diferentes para se complementarem. Na peça pequena, faremos bambus verdes com folhas e no prato oval, a borda completa ao redor e já marcando a distância entre cada interseção tão interessante nesta planta. É importante conferir a bitola do pincel para fazer a largura do bambu. A borda do prato em 2 tons de sépia, claro e escuro. Pode também ser usado o sépia claro com rich brown. Uso óleo mole solvente. Usarei também os amarradinhos da Tigre 111, número 6 e 12. Lavo os pincéis e hidrato. Faremos aquela pincelada em degradê para agilizar o trabalho. Usamos a tinta sépia claro em degradê para dar o volume que o tronco requer. Observe como pego a tinta no azulejo e deixo pincelada leve dentro da linha da borda do prato. E logo, uma leve pincelada curva acompanhando a mesma curvatura do prato. E com o sépia escuro faço 2 toques com a borda plana do pincel. E no segundo toque faço sobressair a tinta para dar o detalhe característica da junção do tronco. E logo finalizamos com a limpeza da borda do prato.
O pincel número 12 foi usado para o prato oval. Lavamos e hidratamos ele para guardá-lo. E a segunda peça que fará nosso jogo faremos nas tons verdes, com pinceladas leves e do mesmo jeito de pegar a tinta. Em 2 ou 3 tons faremos os troncos, deixando nas pinceladas longas já a marca das nuances e luzes. E com uma pincelada só faremos cada folha, que sempre se encontram penduradas de um pequeno galho, muito perto do tronco e com 3 folhas juntas. Usei também um tom de marrom castanho, que eu adoro. Dá profundidade leve e nuances de sombras aos verdes. Na sobreposição dos troncos, tem que lembrar de fazer primeiro o de baixo e deixar pronto e logo fazer o de cima. Prefiro usar óleo mole por vários motivos. O principal é que não preciso a cada projeto preparar tinta, a não ser que precise de um tom específico no projeto. A tinta com óleo mole não seca e quantas mais cores possamos empregar na composição, mais rico fica nosso trabalho. Na natureza, há infinidade de tons no mesmo espaço, e é isso que devemos pretender ao pintar, nuances diversos para uma bela composição. Cores verdes e marrons, verdes intensos e olivas, e marrons para dar as sombras. Os detalhes de caules finos e fiapos da planta fiz com um liner longo. E prefiro longo porque posso carregar bastante tinta nele e fazer traços finos e leves apoiando o pincel e logo puxando e levantando com leveza as cerdas até terminar depositando o mínimo no final de cada caule ou galho. E faço o mesmo para alongar as folhas. E vamos levar ao forno para logo servir uma refeição deliciosa na mesa.
ou presentear alguém ou empolgar um cliente para fazer um pedido. Bambu é singelo, leve e se integra a muitos ambientes. Vamos nos divertir e criar juntos?